E a primeira semana? Como é que será essa primeira semana do pós-operatório? Então, passado os primeiros 3 dias, que são os dias de maior incômodo na recuperação, o paciente vai sentir nitidamente no terceiro para o quarto dia uma melhora significativa. Por quê? Porque o inchaço do rosto já começa a regredir, o roxinho, se tiver aparecido, ele já começa a diminuir também a partir do quarto dia. E aí é até importante o paciente andar um pouquinho em casa, pode sentar no sofá. Então eu peço para os pacientes realmente não ficarem deitados o tempo todo. Então, deambular, circular um pouquinho em casa, isso é importante. Aqueles pacientes que têm a possibilidade de realizar trabalho home office, eles podem iniciar a partir do quarto dia. Então, é uma mudança bem importante. Passa o período ruim, o paciente já começa a notar nitidamente a melhora, fica mais disposto, menos incomodado, o inchaço já não faz tanta pressão no rosto, a respiração também melhora um pouquinho. Então, deste quarto dia até o dia do retorno no consultório, que nós normalmente marcamos com 7, 8 dias, o paciente deverá continuar em casa, isso é obrigatório, mas já vai ficar tudo um pouquinho mais fácil, porque o paciente pode trabalhar se precisar, mexer em computador, a alimentação mantida, igual nos primeiros 3 dias, então evitar alimentos muito duros, que exijam muita força para mastigar, então torrada, carne muito dura, um pão muito duro, isso não pode ainda, tudo mais pastoso e nada muito quente. Além disso, o paciente vai ter que tomar cuidado com relação ao banho, porque o curativo que nós deixamos na primeira semana ele não pode ser molhado. Então, para o paciente limpar o rosto, limpar os olhos, uma toalhinha ou um lencinho para poder limpar todo o rosto, banho do pescoço para baixo, e para lavar o cabelo, 2 opções. Em casa, com o auxílio de alguma outra pessoa, na pia, por exemplo, ou se o paciente preferir, a partir do quarto dia, o paciente já pode ir num salão próximo à sua casa, lava o cabelo e já retorna para casa. Além disso, os medicamentos serão mantidos de acordo com a orientação. Normalmente o antibiótico nós deixamos por 10 dias, o anti-inflamatório apenas nos primeiros 3 dias, a lavagem nasal, que é iniciada no primeiro dia de pós-operatório, ela deverá ser mantida por algumas semanas. Normalmente eu peço para os pacientes manterem por 2 a 3 meses essa lavagem. E o curativo ele não pode ser manipulado, e principalmente a região da incisão externa, as casquinhas que se formam na entradinha do nariz, isso não pode ser manipulado ou realizado tentativa de lavagem. Por quê? Porque essas casquinhas elas ficam exatamente nas regiões onde nós realizamos os cortezinhos para poder fazer a cirurgia. E se o paciente tenta ir com cotonete ou pior ainda com o dedo, pode machucar e causar uma pequena infecção no local que pode ter uma progressão desfavorável. Então, por isso que eu peço para os pacientes não manipularem, em hipótese alguma, essas casquinhas. Tá bom?